Bom dia a todos. Eu gostaria que tivesse muito mais gente aqui, mas estou concorrendo com um jogo, né, contra a Coreia, vai ser mais difícil. Estou concorrendo com uma tubulação que estourou na Lagoa, então é complicado. Mas ainda bem que a gente tem o Zoom, também vamos gravar essa entrevista para colocar na comunicação, no departamento de comunicação. Então, eu estou recebendo hoje o Thiago Coelho, que é um aluno, um ex-aluno, que nos dá muita alegria, porque ele é uma pessoa maravilhosa, tanto pessoalmente como profissionalmente. Ele deixou marcas em todos os professores. Quando eu falo, vou trazer o Thiago, que maravilha, que bom, que gostoso, que ótimo. E isso é uma coisa que a gente cativa, né? Ou não, mas assim, eu acho que você soube cativar todo mundo, né? E você fez jornalismo e cinema. É, eu não cheguei, não cheguei a me formar em cinema, Rose, mas eu fiz paralelamente. Então, eu fazia aulas de roteiro, cinema mundial, cinema mundial, cinema brasileiro, cinema documentário, enfim. Eu só não me diplomei, mas eu fiz paralelamente o curso de jornalismo, tinha aulas de cinema também, e acabava, como eu sempre quis ser roteirista, além de repórter, paralelamente, eu fui trilhando esse caminho e de modo que quando eu levantei para fazer eu fui orador da formatura, os alunos de cinema achavam que eu iria levantar para fazer, que ia falar ali para o pessoal de cinema, mas eu estava me formando como jornalista mesmo. Mas não me graduei, não tenho um diploma, mas eu fiz paralelamente algumas aulas enquanto fazia jornalismo. Bom, a gente vai voltar a essa questão aqui, mas assim, então, eu estava falando, como alguns alunos marcam, né, os professores, a própria universidade, né, e eu vou fazer algumas perguntas, então, até 10h10, assim, eu vou seguir com o Thiago, depois eu paro para fazer um debate, mas se alguém tiver uma pergunta urgente, pode fazer também, não tem problema, não. Então, assim, eu marquei antigamente, como jornalismo investigativo, né? Porque antigamente a gente falava qualquer matéria mais aprofundada, a gente chamava de jornalismo investigativo. E o Thiago falou, não, eu gostaria de falar sobre jornalismo narrativo, que é o que ele faz mais na revista Piauí, e se vocês forem olhar na revista Piauí, realmente faz sentido, embora eu acho também que você vai falar sobre o jornalismo investigativo. Os alunos depois vão escrever uma pequena matéria sobre essa diferença, que as pessoas ainda confundem, e eu gostaria que você falasse sobre a diferença e se o cinema, os cursos de cinema, te ajudaram a fazer esse jornalismo narrativo. Eu acho... Tá, sobre a diferença. Eu acho, Rose, a gênese do que a gente faz na Piauí, ela tem essa característica que algumas pessoas chamam de jornalismo literário, né? Inclusive, eu comecei a pensar na possibilidade de seguir essa carreira aqui na PUC, tendo aula da Pieve na eletiva de jornalismo cultural, que um dos módulos dessa aula é jornalismo literário. Quando eu entrei na Piauí, sempre que via os colegas falando, eu via colegas dizendo assim, eu gosto mais da palavra jornalismo narrativo do que jornalismo literário, né? Como se a palavra literário fosse uma espécie de, vou me apropriar da literatura para fazer jornalismo, quando o que a gente faz é jornalismo mesmo, não literatura, ainda que a gente use as ferramentas da literatura para narrar, né? Construção de personagem, você termina uma capitular, você deixa um gancho que você vai... né, você deixa uma pista ali para algo que você vai desenvolver. Enfim, as técnicas de narração... Pô, nem disse bom dia, gente. Fico muito feliz de estar aqui na PUC de novo, pessoalmente. Eu tive algumas aulas anteriores com a Rose online e estou muito feliz de estar aqui, feliz que vocês possam estar aqui pessoalmente. Mas voltando a essa diferença entre jornalismo narrativo e investigativo, é porque eu acho que o que a gente faz na Piauí, a característica do jornalismo que a gente faz ali, a narração é muito importante, sabe? Você pode ter dados muito importantes que você possa ter acesso, você pode ter documentos, você pode ter furos, você pode ter apurações importantes que você tem ali para oferecer para o leitor,
mas tudo isso precisa estar embalado dentro de uma característica narrativa. Como você, a partir desses dados, desse documento, desse furo que você investigou, você consegue trazer o leitor para dentro da história. Então, tendo um furo ou não, tendo um grande dado ou não, a característica narrativa, e eu digo isso porque a gente tem algumas sessões, como a Esquina, cuja finalidade é ser narrativa. Você conta uma história sobre qualquer assunto e a maneira como você vai contar essa história é importante. Aliás, tudo é importante. Tão importante quanto a sua apuração é a maneira como você vai organizar a sua apuração, é a maneira como você vai contar a sua história. Assim. Então, durante todo o tempo, seja na hora que você está vendendo a pauta, seja na hora que você está apurando, e na hora que você senta para escrever, e na hora que o editor senta para editar o seu texto, a característica narrativa ela é sempre o essencial para o tipo de texto que você faz na Piauí. E aí a Rose tem razão, a gente faz um texto com fôlego maior, né? Você precisa ir atrás de muita coisa para sustentar aquilo, você precisa conversar com muita gente para você construir um texto grande daquele. Eu, quando era leitor, estava aqui na PUC, andava com a minha Piauí dobrada debaixo do braço, parecia muito fácil quando eu lia, né? Parecia que a construção desse material era muito fácil. E você vai ver que não, assim, é um tanto exaustivo quando você acaba de escrever um texto da Piauí. É uma exaustão mesmo. Você sente que você tirou muita coisa que estava dentro de você ali, de material, são muitos bloquinhos, são muitas anotações. Se eu abrir agora meu celular e mostrar para vocês, eu tenho muito vídeo da minha ida para Petrópolis, então você consulta os vídeos, as fotos, o bloquinho, você conversa com muita gente, você procura especialista, e aí sim, você realmente recorre a um caráter investigativo mesmo, né? Você vai estar sempre indo além, mais do que meia dúzia de aspas para construir uma reportagem, você constrói ela com muita coisa, com muitos recursos. Às vezes com artigo acadêmico, com livro, entrevistando muita gente, indo em loco, né? Um dos desafios da pandemia foi a dificuldade de você ir até os locais, porque também para o tipo de jornalismo que a gente faz na Piauí, ir aos locais é um dado muito importante, você vê o que você está falando, o que as pessoas estão fazendo, como ela fala, de que jeito ela fala, para depois narrar isso. Então, sim, tem uma elaboração investigativa, mas acho que mesmo essa elaboração investigativa, uma apuração intensa, tudo isso precisa estar embalado dentro de uma característica narrativa. Por isso que eu acho que é meio que o essencial assim, que a gente faz. A gente leu em voz alta Gabriel, que está na revista de abril, né? Tem também um suspense, que eu gostaria que você falasse do suspense, que eu acho que também é interessante nessa técnica narrativa, e também não está agarrado ao lead e sublead, que às vezes no dia a dia a gente tem que fazer o lead e sublead e acabou a matéria. Você vai falar do número de mortes lá no meio da matéria. Exato, Rose. Essa é uma característica muito fundamental, que é muito divertido. Eu digo assim, quando você está ali, senta para escrever, pensar como você vai trazer o leitor para dentro do texto, porque a Piauí é uma revista de textos muito longos. A gente sabe que cada vez menos as pessoas leem textos longos, né? A gente vive numa era em que as pessoas leem ali os textinhos das redes sociais e perde-se o hábito como se tinha antes, você sentar e ler um jornal pela manhã. Então, é divertido nesse sentido, assim, como é que eu posso usar essas técnicas que são da literatura, estão na literatura, estão no cinema, estão nas artes, né? Como é que você pode usar essa técnica e aplicar no jornalismo para pegar o leitor? E como eu disse, assim, eu já começo fazendo uma reportagem pensando como eu vou começar e como eu vou terminar. Isso também não é fácil, assim. Aonde eu paro? Aonde eu interrompo uma história para começar outra, para depois retomar aquilo? Mas é isso, assim, se alguém que tem interesse em jornalismo narrativo, em trabalhar com essa característica que não está só na Piauí, talvez a Piauí seja uma das poucas publicações que
que tenha isso como norte, né? A Piauí nasceu para ser esse tipo de revista. Mas você vê essa característica em outros veículos. Então, pensar essas técnicas narrativas que estão no cinema, estão nas séries, estão na literatura, é importante para fazer isso, assim. E é complicado, assim, às vezes você não acha, mas tem que achar, você muda, às vezes eu estou, se a gente começar por aqui e ir para cá, essas coisas acontecem. Mas é necessário essa expertise de você criar uma estrutura que você traga a pessoa para dentro, assim. Tá, e você pensa, mas e agora? O que acontece depois? Para onde vai? É, é uma característica que está ali importante. Sobre essa questão do lead e sublead, né, é uma coisa que a gente aprende aqui na universidade, que ela tem uma função, né? Você precisa sentar de manhã, ler a notícia e saber o que está acontecendo em Brasília. Então, isso é muito importante, assim. Para mim, texto no jornalismo é sempre muito importante. E acho que há maneiras muito distintas de um texto bom. É bom quando você pega um jornal para ler algo intricado sobre o noticiário político, e mesmo sendo um texto de hard news, você tem um texto claro, objetivo, que te comunica com facilidade, ao mesmo tempo te seduz ali a continuar lendo. E tem esse outro texto que é a característica da Piauí. A diferença é que a gente é uma revista mensal, assim, então o peso, pelo menos para mim, o peso de acertar é muito grande. Quando eu termino um texto e eu não estou 100% satisfeito, acho que eu não cheguei aonde eu queria chegar, eu fico um tanto frustrado, mas isso também acontece. Mas mesmo quando isso acontece, a vontade de narrar, a vontade de trazer o leitor para dentro é sempre muito grande. A nossa aula é sobre edição de jornalismo, né? Que exige uma maturidade maior, uma experiência maior, uma vivência maior. Então, a função que você falou do editor também é isso. Vem cá, será que a gente não pode começar por aqui? Será que a gente não pode tirar essas linhas? Porque ele tem mais experiência, né? E flui mais o texto. Mas alguém lá na turma, quando a gente leu Gabriel, falou assim, puxa, isso parece um filme documentário, né? Então, eu acho que também parece, mas eu queria perguntar quantos dias você ficou em Petrópolis, que acho que foi mais de um dia. Eu achei muito interessante ele falar de gravar, de fazer essas coisas que vão te ajudar, porque às vezes é muito rápido tudo. Eu estava mostrando para eles como você observa a chapa do carro, a cor do carro, a casa da pessoa, porque isso é meio, acho que a Veja já começou. Eu sou uma pessoa que estou preocupada com a pessoa, mas eu não estou olhando o entorno, tem que olhar o entorno, o ambiente, essa observação que você usa é muito legal. Sim, sim, Rose. Eu ando sempre com um bloquinho no bolso ou na mochila, sempre. E aí eu vou administrando a atenção que eu dou para a pessoa, para o lugar, porque também faz parte de você entrar no texto quando você detalha esse ambiente, e aí também é um jogo de você oferecer aquilo que vai ser narrativamente relevante para você entender aquela história, né? Você vai na casa de alguém e vai falar que o sofá é de florzinha lilás, se aquilo for narrativamente interessante e te ajudar a, a contextualizar aquela pessoa, aquele lugar. Às vezes você está contando a história de alguém que tem uma personalidade exuberante. Então, os móveis da casa dela, a cor da roupa dela, isso pode te ajudar a entender quem é essa personagem, né? Quais as características dela. Agora, sei lá, você vai descrever uma sala como essa, você escreve, por exemplo, basicamente é uma plateia de alunos jovens, né? Enfim, você conta o que é essencial para o eleitor entrar naquela história e entender aquela história. No caso de Petrópolis, eu fiquei acho que 4 dias lá. E também fui muito depois. Essa é uma outra característica da Piauí. A gente não compete com a grande imprensa porque a gente não tem estrutura para isso e nem é a lógica do que a gente faz, né? Você chega lá depois e você chega uma expressão que você chega para contabilizar os mortos, né? Você chega lá depois. O que aconteceu? Agora que tudo passou, agora que está tudo realmente seguro, a gente olha para trás
e você precisa olhar com alguma profundidade, né? Você vai ligar para os órgãos responsáveis e falar que chuva foi essa. Ok, foi uma chuva muito excepcional, mas também o que não é excepcional é esse histórico de administração pública brasileira que não faz o que é necessário para evitar tragédias, né? E se a gente for lá, você vai ver que continua sem medidas necessárias. E aí você vai entrevistar o Ministério Público, você vai entrevistar as pessoas que são responsáveis por dar uma resposta, por que isso aconteceu, de que forma aconteceu. E assim, e no caso de Petrópolis foi isso, né? Um evento climático único, dentro de condições que são sempre as mesmas, né? E aí você vai... eu sinto assim que as reportagens, quando eu sinto que a coisa dá certo, eu sempre sou um tanto tragado ali para dentro, às vezes até emocionalmente. É batata, assim, quando eu sinto que minha ligação com aquela história, com aquele lugar e com aqueles personagens não tá dando liga ali, é quando eu vou ter mais trabalho para criar um texto e para fazer aquilo funcionar. E aí depende de uma carpintaria mesmo de fazer, não, eu preciso fazer isso funcionar. Então, às vezes, olha, postei tudo e contar essa história sobre essa perspectiva desse personagem não está funcionando. Esse aqui é mais interessante. O compromisso é sempre com o jornalismo, né? Você precisa... a base ética é a base do jornalismo, né? Então, você precisa ter uma apuração muito exaustiva do lugar, das conversas, do som, do ambiente, para que você tenha bastante material para você contar ali. Mas aí você vai escolher qual é a perspectiva para contar aquela história, sabe? Qual é o fio, quais são os caminhos, quais são os personagens. Algumas pessoas não funcionam de jeito nenhum, assim. E aí você tem que tirar ali a forceps. Tá, mas me conta isso, me conta com detalhes, me conta mais um pouco. Quem estava naquela sala? Você tem que ficar tirando da pessoa ali, porque agora tem gente que não, você faz uma pergunta, a pessoa conta a vida inteira nos mínimos detalhes e tal. E a pessoa sempre, isso na Piauí é muito frequente, assim, eu prefiro mil vezes ouvir. Claro, eu tenho sempre uma lista de perguntas de coisas que são importantes para perguntar, mas para mim é mais prazeroso ouvir do que perguntar sempre. E a pessoa sempre fala assim, nossa, eu falei muito. Eu falei, nossa, poderia falar o triplo aqui, que é importante pra caramba. Assim, quando você fala muito, quanto mais material as pessoas dão, mais rico você, mais fácil para você, porque, acredite, escrever um texto muito grande, você precisa ter muito material e mais envolvente fica o texto também. Tem uma ansiedade nos alunos jovens de colocar no texto tudo que eles apuraram, o que não é possível, que muita coisa vai para o lixo. E você não sabe exatamente o que você vai escolhendo, você vai marcando nos seus rascunhos, o que é mais importante e tal, né? Então, você apura muito mais, mas o que eu acho que a característica do teu trabalho é a humanidade. Você passa uma humanidade com as pessoas com quem você conversa. E eu queria também que você falasse sobre isso. E também os alunos têm muita dificuldade de estabelecer contato, mesmo que seja rápido, como tem uma matéria de um dia. Você tem que estabelecer um contato com aquele ser humano ali, ele tem que confiar em você. Tem, Rose. Isso é... Em primeiro lugar, assim, eu sou muito tímido, muito tímido. Apesar de ter sido um aluno muito atuante, eu estava sempre próximo das discussões, das conversas do pilotis, dos projetos, dos debates. Eu vivenciei a PUC muito intensamente e gostava muito disso. E acho que fui muito sociável aqui, mas eu sou muito tímido, muito, muito, muito tímido. Em algum momento, bateu assim, segurança de falar, tá, como uma pessoa muito tímida como eu vai conseguir ser repórter? Mas eu aprendi, eu entrei muito cedo aqui na PUC, no antigo portal, que não existe mais, mas era a ideia de ser um portal de notícias mesmo da PUC. Em 2011. Entrei aqui em 2011, entrei um pouquinho tarde, porque passei por outras universidades, fiz outros cursos, entrei um pouquinho tarde aqui na PUC, e em 2011 entrei aqui, comecei na graduação, e no primeiro semestre, assim, eu era muito tímido, muito, muito tímido mesmo, assim.
Ainda sou. Mas aí quando eu comecei a estagiar, e aí eu fiz rádio, fiz TV, fiz jornal, fiquei mais tempo no jornal, sempre gostei mais da ideia de me comunicar por texto, talvez até pela timidez, não sei. Mas, mas durante muito tempo me perguntei se eu conseguiria ser um bom repórter sendo muito tímido. E a resposta é que timidez não define nada, assim, definitivamente. A não ser que realmente você tem uma questão que beira algo patológico, e aí, ou seja, o caso mesmo de procurar ajuda, que é importante mesmo. Se é o seu sonho ser repórter e a sua timidez chega num ponto em que te impede, de alguma forma, de se comunicar, mas sendo tímido como eu, assim, eu me considero muito tímido mesmo, né? Não sou pouco, não. É, mas vai, assim, chega uma hora que você entende só que é seu ofício e você vai. E às vezes você vai com a sua timidez, e às vezes você conquista as pessoas pela sua timidez, pelo seu jeito discreto, assim. Eu lembro muito quando eu fui fazer uma cobertura desse novo congresso, né, que era um congresso muito novo, tinha uma renovação muito grande, e tinha essa característica de não serem políticos com uma história, né, eram pessoas novas e tal. E tava todo mundo lá querendo falar com o Hélio, que eu esqueci o sobrenome dele, que é o amigo do Bolsonaro, que as pessoas chamam ele de Hélio Negão, esqueci o nome do sobrenome dele. Enfim. E aí a imprensa indo lá, em cima dele, daquele jeito. E aí eu cheguei bem devagar e consegui tirar uma entrevista dele, uma entrevista muito curta. E acho que eu consegui porque também chego devagar, chego do meu jeito, assim. E aí, gente, vai ter repórter que vai conseguir, porque tem um jeito muito eloquente, é, espontâneo, e vai falar, e é desinibido, e ele vai conseguir alguma coisa por causa disso. E talvez com outras ele não consiga. Eu, sendo muito tímido, posso conseguir algumas coisas, outras não. Ou outras coisas a gente possa ter um pouco mais de dificuldade para conseguir. Mas, no final das contas, quando você entende que essa é a sua profissão, é o que você gosta de fazer, e que para você contar uma história você precisa ter acesso a alguém, você acaba indo, assim. Se eu disser, tem gente que fala assim, eu gosto de ser repórter porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente, assim, mas sendo muito sincero, eu não fico puxando papo no metrô com quem senta ao meu lado, sabe? E nem acho que quem é repórter tenha que fazer isso. Isso não é algo sine qua non para você ser repórter, sabe? As pessoas, bom repórter é ter interesse, assim. Se você vai tímido, se você vai mais espontâneo, sei lá, espalhafatoso, cada repórter vai ter seu jeito, cada repórter vai conseguir alguma coisa. O importante é conseguir. Se você chega com jeitinho, ou se você chega chegando, pé na porta, cada um vai saber como vai fazer para conseguir alguma coisa. Mas, repito, o importante é conseguir, assim. O importante é ir lá e conseguir. Vai do teu jeito, vai na sua calma, ou na sua coisa mais agitada, mas o importante é a gente ter acesso às pessoas. E aí, eu acho que para o que a gente faz, que, como eu disse, precisa muito de detalhe, precisa muito que a pessoa esteja disposta a contar a sua história, eu acho que ouvir é mais importante. É importante que você tenha na cabeça o que eu preciso tirar dessa pessoa, sabe? No sentido, o que eu preciso para contar essa história? E você precisa perguntar. Mas acho que dá espaço para as pessoas falarem, sabe? Às vezes você vê na TV, né? Alguém entrevistando, ou esses programas, já viu esses programas de podcast que agora tem um monte no YouTube e tal? As pessoas falam mais do que a pessoa está falando, ou interrompe. Às vezes a pessoa está numa linha de raciocínio interessantíssima, ou a pessoa está contando uma história muito interessante, fica ali a pessoa interrompendo. O que você tem a dizer não é mais, o que você tem a perguntar não é mais importante que a pessoa tem a dizer. Às vezes eu faço anotações mentais. Tá, a pessoa está falando sobre isso, eu vou esperar ela concluir, mas depois eu vou voltar. Você contou essa história. Pode me contar mais detalhes sobre esse lugar onde você estava? Anota ali, ó, volta no assunto, mas a pessoa vai te entregar na medida em que ela sentir que você é um bom ouvinte. E uma coisa que eu sinto, assim, tem gente que vai dizer não quero, mas de modo geral, a minha experiência diz que todo mundo quer ser ouvido, sabe? Todo mundo quer ser ouvido com atenção e com respeito, e às vezes sem julgamento. Já fiz reportagens onde você precisa
A gente não é juiz, sabe? Você precisa confrontar. Eu lembro que uma vez fiz um perfil de um rapaz chamado Cabo Júnior. Era também um desse perfil desse novo congresso bolsonarista, enfim, um rapaz mineiro de Contagem, etc. Fui ouvi-lo com respeito ali, mas confrontando. Tinha coisas que ele dizia que para mim não. Era uma confrontava a nossa legislação, confrontava a nossa Constituição, e não posso só deixar ele falando, eu preciso dizer, olha, isso, a nossa Constituição diz isso, você está pregando uma coisa, você precisa, acredito que nós, jornalistas, somos defensores dos direitos humanos, assim, você precisa confrontar isso, sobretudo quando você está falando com uma autoridade. Mas também me graduei nesse prédio que é da comunicação e não do direito, sabe? Eu não sou juiz, eu não sou promotor. A gente precisa perguntar sempre, sempre, confrontar as coisas e perguntar e tirar as informações, mas a gente também não é juiz, né? Então, quando você senta com alguém respeitosamente, você está sentado aqui, a outra pessoa, e você acessa a pessoa com respeito, a pessoa sente que você está querendo ouvi-la, as pessoas vão te ouvir, sabe? Às vezes é desconfortável. Por vezes, o Leandro e a Jussara, que eu entrevistei nessa matéria sobre Petrópolis, eles tiveram crise de choro enquanto eu perguntava. Era inevitável perguntar certas coisas, mas eu digo, você segura na mão, você oferece tua mão ali para a pessoa se acalmar, você diz que se ela quiser, a gente respira um pouco, toma uma água, conversa depois. Se ela não quiser falar sobre isso, dependendo de quem de quem você está entrevistando. Ali a gente está falando de duas pessoas que passaram por um trauma muito difícil. Não dá para você também ser assim quando você está entrevistando uma autoridade pública, sabe? Você precisa ser mais direto, incisivo e perguntar o que é necessário. Mas nessas condições que a gente está falando aqui, dessas duas pessoas, é muito importante que você tenha esse cuidado, porque você está tirando informações difíceis e duras de quem passou por uma situação bem, bem delicada. Só para esclarecer, para quem não estava lá na sala de aula e não deu para Gabriel, o Tiago entrevistou o pai e a madrasta, né, desse menino que desapareceu na chuva. Ele estava no ônibus afundou, desapareceu. E não é fácil você entrevistar uma pessoa que teve uma perda dessa, ainda mais esse homem que resolveu ir sozinho, tentar encontrar o corpo do filho. É uma coisa muito dramática, né? Às vezes você entra no enterro de uma pessoa, você não vai fazer uma pergunta superficial com a mãe que perdeu um filho. Você tem que saber, né? Você falou, se aproximar, né? E tem que fazer as perguntas, como você falou, e tem que falar para a pessoa falar. Na televisão nunca tem tempo. Você falou, às vezes o entrevistado falou uma bomba e o repórter está com aquelas perguntas que ele acha que ele tem que fazer, mas a coisa mais importante, o entrevistado já falou e ele não pegou esse gancho, vamos dizer assim, né? Então, eu queria saber, assim, quais são os cuidados que você tem, quer dizer, esse primeiro contato é muito importante, que ele podia fechar a porta para você, você nem conseguia entrar com a coisa, mas você consegue, talvez a sua timidez deixe uma sensação de conforto na pessoa, esse cara não vai me atropelar, né? Esse cara vai deixar eu falar e contar minha história. Eu acho que também tem razão. As pessoas não são ouvidas hoje em dia. Ninguém quer saber muito do outro. Já acabou com uma frase, tchau. E não é assim. Acho que essa é uma forma de acesso, Rose. Independente de você ser tímido ou não, o seu material, aquilo que você vai contar, aquela história ali, é um material humano ali, está naquela pessoa. Achar que o que você isso, assim, você está ali para entrevistar aquela pessoa, ela precisa te oferecer algo ali dela, e você precisa acessá-la. Nenhum de vocês vai abrir coisas muito íntimas para quem quer que seja, se você não sentir um mínimo de confiança, e se você não sentir que a outra pessoa está ali com sinceridade querendo te ouvir, sabe? Isso são das relações humanas mesmo. Você não se abre com a primeira pessoa que você encontra no pilotis, sabe? Você precisa estabelecer uma confiança. A coisa difícil é que a gente que é repórter, a gente não tem uma intimidade, uma amizade pregressa com essas pessoas. Então, como você faz isso?
primeiro explicando, né? Se eu trabalho na revista Piauí, eu conto a história, sou repórter, gostaria de contar a sua história, gostaria de ouvir a sua história. Sei que você está passando por um momento difícil. Se você puder, eu gostaria de sentar e conversar com você. Você explica tudo isso, você acessa as pessoas com cuidado. Existem outras técnicas, como, por exemplo, vou entrevistar a dona Jussara ali, ela perde 2 filhos, né? E, enfim, a dona Jussara é a moça que mora no morro, né? E a lama cobre a casa dela. E aí é muito difícil, assim, aí você vai começar, me conta como você perdeu seus filhos? Não, me conta como você chegou em Petrópolis, da onde é a sua família? Como é que você chegou em Petrópolis? Quantos anos você tinha? Quando você chegou? A pessoa começa a contar da vida dela. Há quantos anos você mora aqui? Você comprou sua casa, era alugada? E aí você vai. Aí chega uma hora que você fala: e como foi aquela tarde? Aí a pessoa vai. E aí você sente que algumas frases que você diz, algumas perguntas muito simples. Como foi aquela tarde? Me conta como foi aquela tarde. Aí ela vai dizer: eu lembro que estava chovendo muito. Era por volta das 4 da tarde, começou a cair uma chuva muito grande. A pessoa ela vai buscando na própria cabeça dela a narrativa, sabe? E ela vai te narrando, sem que você fique ali o tempo inteiro enchendo o saco. Deixa a pessoa contar. Se você precisar de algum detalhe, anota no papel, anota na cabeça, volta naquele assunto depois. Mas deixa a pessoa contar. Até ali, até chegar a esse ponto, ela rememorou como ela chegou em Petrópolis, da onde veio a família dela, como ela construiu aquela história. E ela vai chegar nessa tarde, e ela já está nesse ritmo de narrar a história, ela vai narrando, ela entendeu o que você está querendo, ela entendeu que contar uma história é importante, ela entendeu que você está ali ouvindo ela, e ela vai contando. Chega uma hora que você precisa perguntar, tá, quando e como acharam a sua filha? Aí ela vai relembrar, ela vai chorar, você segura na mão, ela vai tremer, você vai dizer, tudo bem, se quiser parar, a gente para, se quer tomar uma água, respira um pouco, você deixa a pessoa tomar o tempo dela, ela vai contar quando, que dia e como achar a filha dela, você não fica, você não me interrompe, deixa ela contar, e você. E é assim, é um caminho, é um processo. Você não pode atropelar uma pessoa que está ali rememorando a sua dor. E uma experiência também, as pessoas que sofrem um trauma, uma dor muito grande, eu sinto também que elas têm uma necessidade em dizer. Eu sempre falo, quando chega no momento extremo, eu falo assim: olha, se você quiser, a gente interrompe a entrevista por aqui, a gente conversa mais tarde. Ela fala: não, para mim é importante falar, eu quero falar. Então ela toma fôlego, ela vai contando a história dela. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Senão eu... Sim, tem uma matéria durante a pandemia, o título é O Medo é Constante, chefe, que é de um motorista na época da pandemia, que as pessoas não queriam entrar no ônibus com máscara, né? Toda a atenção, ele com uma mulher grávida, né? Então, eu queria saber quantas viagens você fez com esse cara, se foi só uma, de ponta a ponta. Aliás, jornalista adora pegar o ônibus do começo e até o fim, voltar para ver como é que é. Queria como é que foi essa, entre aspas, aventura dentro do ônibus. Rose, eu não peguei nenhuma vez o ônibus com ele. Essa reportagem... Então, a gente já estava no auge da pandemia. Não sei se no auge, eu não lembro de quando é essa reportagem, mas a gente ainda estava num momento muito crítico da pandemia, onde pegar transporte era uma questão de risco. E eu queria muito falar dos motoristas de ônibus, era uma classe muito vulnerável. Eu sabia que tinha boas histórias, quando eu digo assim, né? Ele tinha história para contar ali, de perrengue na pandemia, do que enfrentava um profissional que carregava um monte de gente. Aqui no Rio de Janeiro, se você visse nas reportagens da televisão, o pessoal não estava usando máscara, não havia uma fiscalização. Quando os motoristas cobravam, eles sofriam hostilidades. E eu queria contar essa história. Era um motorista em São Paulo, viajar naquela época, não estou conseguindo me lembrar muito bem de quando é essa reportagem, mas viajar naquela época era uma coisa muito inviável. Então ele era de São Paulo, então viajar para São Paulo era inviável naquela época.
pegar um ônibus era uma coisa difícil para aquela época, arriscada. Então, foi uma matéria que eu fiz 80% dela por telefone. E é isso, me conta suas histórias, me conta como é seu ônibus. Não, me conta como é o trajeto. E aí é isso, você fica pedindo detalhes de tudo. Onde é que é o ponto de ônibus? Quantas pessoas, mais ou menos? Ah, muita. Muita quanto? Vai gente em pé? Vai gente sentada? Vai gente espremida? Me descreve. Você fica ali enchendo o saco dele e tirando histórias. O que você faz no ônibus? Ah, quando eu estou muito tenso, eu compro biscoito na rua e fico comendo. Eu só tiro a máscara para comer, porque minha ansiedade me leva a comer dentro do ônibus. Isso bota ele em risco. Mas essa ainda foi uma reportagem de pandemia que você não podia sair de casa, assim, nessa fase. Mas teve a fotografia. Quando? Qual fotografia? Ah, não, aquela fotografia foi feita por fotógrafos. Mas era ele? Era ele, era. Conheci ele falando fotografia. Sim, sim. Não. Eu queria falar assim, se eu vou falar de motorista que está em risco levando gente, onde tem mais gente nesse país? São Paulo. Então eu vou para São Paulo. Vou para São Paulo, sim, vou procurar um personagem em São Paulo. No mundo ideal, eu certamente estaria ali com ele. No contexto da pandemia, naquele momento era muito arriscado. Então eu entrevistei, tudo é entrevista ali, você tirando da pessoa, tirando. Chegou na reta final, eu fiquei um tanto incomodado ali, estar contando aquela história sem entrar num ônibus. Fiquei muito incomodado mesmo. Assim. E onde eu moro, passa o BRT. E eu sempre que saía para correr de manhã, via o BRT muito lotado, aquela massa de trabalhadores. Aí eu falei assim, eu vou pegar um BRT desse lotado. Vou para o terminal Alvorada, que é perto da minha casa. Botei 2 máscaras, uma dessa e mais uma PFF2, uma por cima da outra, e fui para o horário de pico. Ver com os meus próprios olhos o que acontece. Ver o pessoal espremido, e fui pegar um ônibus. E era muito engraçado, assim, porque eu falei, tá, vou pegar um ônibus aqui, 3 pontos depois eu desço, o suficiente para eu ver e descrever na reportagem o que é um ônibus cheio na pandemia. Eu não vi que estava escrito semidireto, então eu peguei na Alvorada e fui parar em Santa Cruz, talvez. Pingo d'Água. Pingo d'Água fica onde? Pingo d'Água é Santa Cruz, eu acho. Santa Cruz, né? Eu peguei na Alvorada e não vi que era semidireto. Eu falei, opa, passou 1, passou 2, passou 3. Eu passei 45 minutos dentro do ônibus que ele parou na Alvorada e foi direto até Santa Cruz. Terminei o texto com isso, assim, com uma crônica de uma viagem de um ônibus cheio. Foi legal. Mas é isso, quando você não tem condições de estar no lugar, você tira da pessoa de modo que a Rose achou que eu estava lá com ele, mas não estava. Isso foi de entrevistar, como é que estava, me descreve. Porque é isso, para Piauí é muito importante essa descrição. Mas como que você achou ele, esse personagem? Como eu achei ele, eu entrei em contato com o Sindicato de Motoristas de São Paulo. Você tem muitas maneiras de achar alguém. Por exemplo, ele é um personagem principal que eu consegui pelo sindicato. Outras pessoas, eu uso muito o Twitter para achar. Eu uso na vida, assim, para tudo. Para twittar notícias sobre Pantanal e para achar personagens, assim. Às vezes eu coloco assim, ó, eu sei que, por exemplo, assim, a chance de ter alguém, eu boto assim, sou motorista de ônibus, jogo ali no Twitter. Aí vem um monte de menções ali, eu falo, ela tá contando a historinha dela de trabalho, eu vou lá, mando um direct e consigo um personagem. Às vezes eu falo assim, também pode ter alguém que é pai ou mãe, que é filho de motorista. Eu boto assim, meu pai é motorista de ônibus. Aí aparece um monte de menções, e aí eu mando um direct e falo, posso entrevistar seu pai? Entrevistei duas cobradoras em Brasília, cuja filha, ela era filha e sobrinha de duas cobradoras em Brasília, assim. Acho muita gente em rede social. Como eu disse, eu não sou um cara que vou ficar andando pela cidade falando com 1000 pessoas. Eu ando muito pela cidade, mas ando quieto na minha. Mas, como não conheço muita gente,
a rede social me ajuda, assim, se achar pessoas ali. Como eu sou antiga, né, vamos dizer assim, antigamente no Jornal do Brasil, ou outras redações que eu trabalhei, a gente ia de mesa em mesa. Você conhece alguém que faz isso? Não tinha rede social, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Então, as redes ajudavam a gente, né? Eu conheço alguém que namorou alguém que já... Aí tinha o catálogo telefone, que hoje não tem, o catálogo telefone não existe mais, o telefone mudou completamente. Isso, o Twitter, para mim, é uma coisa ainda que é muito reservada para a política, não sei, mas é legal saber que você usa bastante, né? Então, assim, as tuas matérias não são só dramas, não, também tem drama, mas tem coisas que a gente faz repetir, né? A gente pode repetir como essa matéria como Escapar do Inferno, quer dizer, são projetos bem-sucedidos de urbanismo social na segunda maior cidade colombiana. Eu não sei se teve uma grande repercussão, eu acho que teve essa matéria, teve uma grande repercussão, e eu acho que como lidar com as nossas favelas, eu acho que eles vão dar alguns ensinamentos em relação a isso. Sim, sim. Oi. Antes de ir para a parte legal, posso voltar para uma tragédia? Rapidinho? Antes de mudar. Em termos de segurança, para você como jornalista investigativo da Piauí, como que você se sente assim? Você se sente seguro? Você tem medo de fazer certas coisas? Você já negou alguma matéria? Às vezes tenho medo de escrever sobre determinadas coisas, às vezes eu escrevo e tenho medo assim mesmo, mas uma vez eu fiz um perfil da Buba Guiar. Buba é uma militante da favela de Acari. Ela faz uma denúncia em março de 2018, uma denúncia de violência policial na favela. A Marielle Franco, como é que chama isso no Facebook? Compartilha o post dela e dias depois a Marielle morre. Essa menina fica desesperada e resolve fugir. E isso já vindo no histórico de ameaças contra ela. E de tortura também contra ela. Tortura essa que eu estou falando porque confirmei com o Ministério Público. Enfim, ela estava vivendo escondida pela cidade de um ponto para outro porque tinha medo. E é lógico que você pergunta assim, quais são as consequências de contar essa história e te dá um medinho também, algumas vezes. Mas nada também que me faça... Nunca teve nada que me fizesse não fazer, assim, nunca teve. Eu lembro que uma vez fiz um texto sobre a Michelle Bolsonaro fez aquele discurso da posse e eu procurei, porque era um fato histórico, era a primeira vez que uma primeira-dama discursava numa posse de um presidente. Fui repercutir com feministas, né? A Miklos, eu esqueci o nome dela, a Paula, não, eu vou lembrar o nome dela. Enfim, fui repercutir com feministas que pensam, né, a questão no país, e elas foram críticas, né? Elas falaram, olha, é a primeira mulher discursando e em nenhum momento ela fala sobre mulher, ela fala a palavra mulher, ela fala de qualquer política sobre as mulheres. Num país com um número alto de feminicídio, ela não faz qualquer menção a isso. Para quê? Quando isso vai para o ar, assim, e a quantidade de gente me xingando, me ofendendo racialmente, né, nos meus directzinhos ali e tal. Oi? Quando foi publicado, era uma matéria para o site, nem era para a revista, assim, então logo horas depois eu fiz a reportagem, publiquei o negócio, que era uma repercussão de feministas sobre a fala da Michelle Bolsonaro. E aí uma chuva de ofensas, né? E aí quando você escreve alguma coisa com uma perspectiva de direitos humanos, a defensor de bandido, essas coisas meio acostumado. Mas é preciso ter cuidado, a Piauí é cuidadosa, na pandemia foi muito cuidadosa, a Piauí é muito cuidadosa. Cabe você sempre se comunicar com o seu editor para onde você está indo, os lugares que você vai, se é perigoso, até onde é perigoso. Nunca faça coisas da sua cabeça e sai fazendo. Mas se você vai subir num lugar que você sabe que é perigoso, peça acesso a alguém desse lugar, alguém que conheça, que entre com você, que tem um risco. Nunca faça nada sozinho, não se isole nessas reportagens.
tenha sempre interlocução com o seu editor, saiba onde você está indo. Você vai com alguém lá, peça para um morador, vou entrevistar um morador de tal área, peça um morador para que vá com você. Tem sempre a associação de moradores, né? Eles têm que saber que você está lá, porque você pode subir. Tem o caso do Tim Lopes, né? Que a gente fala na sala, não foi brincadeira. Ele já tinha uma grande experiência, aconteceu o pior com ele, né? Sim. Mas o que eu quero é que você fale assim, algum risco você pode correr, mas você tem que saber aonde você está, né? O que você vai fazer ali, não vai estar de bobeira. Eu tive um aluno que resolveu ir para a Cracolândia sem falar comigo. Eu fiquei apavorada, porque ele era matéria de investigação, ele foi lá para a Cracolândia, ele era mais velho um pouco. Foi maravilhosa a matéria, mas assim, ele podia ter morrido também, levado um tiro, enfim, não é? Boas matérias acontecem assim, né? Você vai lá, tem ninguém saber quem você é, mas aí alguém tem que, pelo menos, ter uma retaguarda, como você falou. Exato. Mas a minha pergunta foi mais no sentido daquela... Viu, acho que no começo do semestre, aquele caso de um jornalista que teve que se isolar, mudou de país, porque tinha dinheiro na redação. Você está falando do Miltinho? Acho que por acaso é uma matéria que saiu na Piauí. Minha Dor Não Sai no Jornal. É um relato que ele fez para Piauí. Ali foi um risco muito grande. Eu não sei se eu faria isso. Ele e a repórter fotográfica... ele era fotógrafo. Ele era fotógrafo? E ela era repórter, claro. Eles resolveram simular que eles eram um casal e ir para uma favela perigosíssima de milícia na Zona Oeste. E viver ali, se aproximar dos milicianos, e uma coisa muito, muito fora do normal, assim, que eu não faria, eu acho. Pois era uma prática que rolava mesmo, assim. Eu não faria. Não sei se eu fosse editor. É claro que se eles saíssem dali vivo, eles sairiam dali com uma baita história. Mas vale a vida de um repórter, de um fotógrafo, por uma boa história? Para mim, definitivamente não. Você pode ter outros riscos. Você pode cobrir a guerra na Ucrânia e ter risco também. Tudo é um risco. Repórteres morrem o tempo inteiro fazendo esse tipo de coisa. Você imagina cobrir narcotráfico no México, sabe? Você vai onde você consegue ir. Por exemplo, já também me enfiei na Cracolândia para fazer. Fui em São Paulo fazer uma pauta, terminei a pauta, era no centro de São Paulo, estava na Cracolândia, fui lá. Rendeu uma excelente pauta, mas podia ter saído dali de alguma forma. É um ambiente que é de risco por vários motivos, sabe? Não existe uma resposta, mas existe também. Assim, no final das contas, sempre avise onde você está, diga onde você foi, porque se der merda, vão saber onde você está, vão saber onde te procurar. Não se isole, não faça coisas. Às vezes a gente vai fazer. Eu lembro que eu estava aqui na PUC, eu e um amigo subimos para fazer um documentário com a esposa do Amarildo, e a gente conseguiu ter acesso a ela no Alto da Rocinha. A gente foi. Hoje eu não sei se a Rocinha é um bairro aqui nosso, aqui. A gente foi lá e subiu e desceu. Até hoje a gente tem contato com ela, com a Dona Elizabeth. Mas nessa pode ter alguma coisa que você precisa estar avisado. Olha, eles estão lá. Talvez se a gente avisasse aqui na PUC, os professores, editores não teriam deixado. Mas a gente foi, vamos pegar uma câmera e vamos. Mas é sempre bom avisar onde você vai, em qualquer lugar, porque o risco também não está só ali, né? Qualquer lugar você corre um risco, dependendo do assunto que você vai fazer. A gente não pode esquecer que na Barra da Tijuca, num condomínio em frente à praia, tem milicianos, sabe? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade de risco, dependendo do assunto que você vai investigar, em qualquer lugar. Assim, você pode estar em risco, você precisa sempre avisar para o que você está fazendo, e o lugar que você vai ter acesso, você tem alguém que conheça aquele lugar, se você acha que ele pode ter algum tipo de risco. Sim, da Colômbia. Porque você ir para um outro país, são outros códigos, né? Você não domina, você não sabe como é que as pessoas, como é que elas, né? Porque realmente, às vezes, as pessoas se ferram. Vão lá para a Arábia Saudita com uma camisetinha cavada, ela não vai estudar bem. As pessoas acham que estão sempre no Rio de Janeiro e não estão. Então, essa experiência, você
né, internacional, vamos dizer assim. Você estudou muito, você se preparou muito antes de ir? Como é que foi essa experiência? Assim, é um tipo de reportagem. De modo geral, eu gosto de fazer reportagens sobre pessoas, assim, tendo ponto de vista pessoa. Ali era uma pauta sobre urbanismo, onde tinha essa conexão Medellín, Rio de Janeiro, Recife e Belém, né? As nossas experiências urbanistas são sempre excludentes, né? Você urbaniza pensando sempre em excluir a favela, assim, sempre excluir os bairros que são considerados marginalizados. O que Medellín fez foi integrar. Ali eu pensei, como é que eu conto essa história? Eu pensei em contar da percepção minha como repórter mesmo ali, quase que como se o personagem fosse o meu olhar, porque eu tinha que ir a Medellín e ver se aquilo funcionava mesmo. E aí eu fiz. Medellín era uma cidade, foi a cidade mais violenta do mundo, né, com um número muito alto de homicídios, e eles chegam no fundo do poço e ou eles continuavam sendo uma das cidades mais perigosas do mundo, né? O cartel de Medellín, com Pablo Escobar, né? Toda a questão do tráfico de drogas, é a cidade do Pablo Escobar. E Medellín conseguiu sair disso, conseguiu oferecendo o melhor para os mais pobres, era o lema deles, o melhor para os mais pobres. Então, metrô de qualidade, o Metrocable, que são aquelas teleféricos, investimento em escolas, centros públicos, centros esportivos, tecnológicos para a favela, a urbanização, asfalto de rua, pavimentação, saneamento básico, água, eletricidade. Já que eles tiveram a ideia que a gente não consegue ter aqui no Brasil, já que o enfrentamento policial não resolve, pelo contrário, só gera mortes, a criminalidade não acaba, a gente vai tentar outras vias. E Medellín tentou isso e deu certo. É claro que com outros tipos de políticas, mas em conjunto, isso deu certo em Medellín. O Rio de Janeiro foi meio precursor, o favela bairro que a gente teve aqui, algumas favelas, serviu de inspiração para Medellín. Só que aqui no Rio de Janeiro, se você for ver as obras de favela bairro, não tem manutenção. Então elas todas se degradaram ao longo do tempo, enquanto Medellín não, é um constante, é uma manutenção constante dessas obras de sempre oferecer o melhor para os bairros mais pobres. E algumas prefeituras no Brasil, como Recife e Belém, estão usando essas perspectivas do urbanismo social como meta para combater a criminalidade de modo como eles fizeram em Medellín. Então, a experiência era eu ir para Medellín e ver se aquilo funcionava. Então, qual a experiência de pegar o metrô, descer numa estação, pegar o Metrocable, subir uma das favelas, que era considerada uma das favelas mais violentas da cidade, e ver que as coisas mudaram lá, de fato. Está urbanizado, as pessoas na rua, você não vê venda de drogas, não vê. Tem ainda bandos do narcotráfico, mas eles ficam. Eles não impõem mais o medo, eles ficam escondidos no seu canto e tal. Tem uma segurança, tem polícia rondando em Medellín. Houve também investimentos e treinamento para a polícia, enfim, uma série de coisas que você vai para comparar como o Rio de Janeiro nasce como base e não dá certo, como Medellín usa o Rio como experiência e dá certo, e como outras cidades no Brasil estão tentando. É legal, às vezes, fazer uma coisa que está no campo das ideias, assim, de como você pode construir essa narrativa onde não tem um personagem central. A favela bairro começou quando teve esse caso do fotógrafo e da repórter. Não teve. Não, peraí, mas assim, a gente foi para a rua para fazer uma grande manifestação, eu me lembro, assim, todo mundo foi para a rua querendo uma atividade mais humana e não ter essa coisa da milícia. Eu me lembro bem, não sei se. Bom, mas pode ter começado timidamente, mas a favela bairro começou com mais força nesse momento. No caso do repórter do dia? Sim. Acho que não. Bom, então a gente pode checar. Mas, assim, o que aconteceu foi o seguinte, a repórter era nossa amiga, né, do dia tal, ela teve que sumir, ela foi para Brasília, ela conseguiu
trabalhar esse trauma, porque ela foi violentada, ela foi tudo isso, né? O repórter não. Depois eu vou ler a matéria com ex-vereador, não sai no jornal. Ele não conseguiu elaborar por um motivo pessoal dele, né? E ele ficou, a mulher dele foi embora, os filhos não quiseram mais falar com ele, porque acho que, enfim, foi tudo errado, né? Foi tudo errado. Mas, assim, houve uma reação das pessoas em relação a isso. Não podemos ter essa situação aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje em dia voltou e até aumentou, a milícia até aumentou. No caso de Medellín, quem que você procurou para te ajudar a entrar nesses lugares ou te ajudou a entender o que estava acontecendo lá? Tá, algumas pessoas, assim. Uma foi... Tá, para entender Medellín, uma longa entrevista com Jorge Melguizo, que é um administrador público que foi responsável por essas políticas lá. Depois eu fui com Murilo Cavalcante, que é o secretário de Segurança Cidadã de Recife e que conhece muito Medellín, porque já foi lá mais de 30 vezes para trazer as experiências de Medellín para Recife. Então ele conhece lá muito bem. Então fui muito com ele. E uma delas e aí talvez não tenha sido a melhor coisa, mas eu fiz isso. Eu falei assim, eu como viajante, eu consigo sair do meu hotel, pegar o metrô e chegar até lá em segurança sozinho? Era um teste que eu estava fazendo e uma dessas vezes fui sozinho e foi seguro. Eu me senti seguro, não deu nenhum problema. Eu queria que você falasse para eles sobre os teus ídolos do jornalismo narrativo e falar também, assim, que quando a gente fala, pô, vocês têm que ler o jornal, jornal é uma coisa tão ativada, mas, assim, você lê no jornal algo que você não está nem sabendo que existe, vai abrindo os teus caminhos, né? Então, volto a dizer que o jornal, mesmo não impresso, ele é importantíssimo, né? Saber o que está acontecendo é importantíssimo, mas eu queria que você falasse sobre os teus ídolos do jornalismo narrativo. Vocês leem jornal? Não? Depende. Não, mais ou menos. Você lê? Domingo dá daquele tempo para você ler mais, né? Mas vocês leem sites, assim, leem os sites e tal. É importante mesmo ler jornal para te dar perspectivas das coisas, ainda é o espaço onde as notícias são organizadas, né? Onde os pensamentos são organizados. Eu leio a Folha, eu lia desde a PUC, eu lia muito mais a Folha do que o Globo. Sempre tive mais identificação assim, com o jornalismo que se faz em São Paulo do que do Rio de Janeiro. É claro que leio o Globo, né? O jornal da nossa cidade e tal. Eu gosto mais do Extra do que do Globo, assim. Eu leio mais o Extra do que o Globo. Eu acho muito interessante para você entender a cidade, para você entender a segurança pública no Rio de Janeiro. Acho muito mais interessante. Leio o Dia ainda, cada vez menos a gente lê o Dia, infelizmente. Mas gosto muito do jornal Extra, leio bastante a Folha e, eventualmente, leio o Globo também, assim, ainda leio bastante. Mas aí também leio em momentos muito díspares. Hoje é um dia meio corrido para mim e que eu vou só ler jornal no final do dia, quando chegar em casa, assim, bem à noite. Tem alguns lugares para ir mais à tarde, de tarde e tal, então só muito à noite vou parar para ler jornal. Sobre ídolos no jornalismo, eu, quando entrei aqui na PUC, não queria necessariamente ser um jornalista literário, né, usando esse nome, que ainda muita gente usa. Foi no meio do caminho, como eu disse, na aula da Pieve. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre foi muito importante para mim, e aí, em dado momento, eu pensei, putz, olha, tem duas coisas aqui que juntam, né? Jornalismo e essa técnica literária, de narrar, de contar história. Eu também sou roteirista, então foi meio que uma junção, assim, encontrei dois mundos que me encantavam e passei a fazer isso. Ídolo no jornalismo, muitos, assim, muita gente que me inspira muito, muito. Um cara que foi muito importante para pensar em escrita, pensar em como escrever legal, é o Ernest Hemingway. O Hemingway é uma referência muito grande para mim, porque o Hemingway tem aquela coisa assim, como você ser sucinto, como você escrever enxuto e escrever bem. Como uma frase muito pequena e simples pode explodir de significado, sabe?
que é a qualidade literária, né? Como você, na elaboração da palavra, e aí, no caso do Hemingway, como a elaboração da simplicidade na construção de um texto pode ter um significado muito grande. Se vocês repararem como eu escrevo, eu evito floreio, eu evito filosofar no texto. Meu texto é simples e curto. Se o que eu tenho para dizer de forma simples e curta for forte o suficiente, ótimo. Eu não vou ficar floreando. Ah, Jussara debruçou e chorou. Eu não gosto de florear, eu não gosto de ser piegas. Eu tento uma coisa quase fria, que não é fria, que ela é simples, que ela é direta, que ela é objetiva. Mas eu acredito na história que eu estou contando. Eu acredito na narração da pessoa, no sentido de aquilo que ela está contando é suficientemente forte. Então eu vou dizer direto, né? A palavra é para ser dita. A emoção está naquilo que está sendo contado. E não em ficar floreando e parecer... E está na simplicidade. Eu gosto de texto simples, de chegar simples. Gosto também de exercitar uma voz, que minha voz chegue calma, quase sussurrada na voz, no ouvido de quem está lendo. Não gosto que pareça que eu esteja imprimindo um estilo. O estilo é a simplicidade. Você lê o Hemingway, é tudo muito simples. O que importa é o que ele está contando e não ficar floreando. É claro que algumas vezes isso vai ser interessante na literatura, de como você marca isso. Tem gente que faz isso bem. Eu aprendi lendo o Hemingway que assim, encontrar beleza na simplicidade daquilo que você está narrando, sabe? Em vez de ficar fazendo... Às vezes eu leio textos na imprensa assim, que quer emular o jornalismo literário, narrativo, e o negócio sai bem ruim, assim, bem ruim, muito ruim. Às vezes não. Como eu disse, a Piauí não é a única. Tem um rapaz que eu admiro muito, que está no UOL, que é o UOL Esporte. Ele escreve para o esporte no UOL, que é o Adriano Wilson. Ele escreve muito bem e escreve bonito, assim. Você vai escolher a sua maneira. Para mim, a maneira como o Hemingway escreve é uma espécie de norte, sabe? Seja simples. Acredite naquilo que você está contando, que vai dar tudo certo. O leitor vai se emocionar. Então, o Hemingway é uma referência importante para mim. O Guy Talese, né? Todo mundo fala, mas é um cara importante mesmo. Como ele gosta daquilo que ele está contando, vira uma referência. Ela morreu agora há pouco tempo. Eu esqueci. Cara, eu sou muito ruim para nome. Vocês veem que toda hora eu estou aqui tentando lembrar o nome das pessoas. Peraí. Janet Malcolm é uma grande referência de escrita e de pensamento, porque a Janet Malcolm não só é uma escritora, como é uma teórica do jornalismo. Acho muito importante a Janet Malcolm. E tem uma que é muito importante para mim, só um minuto. Tão importante que eu esqueci o nome, né? A do Ricaracci. É uma boa referência e é uma das fundadoras da Piauí, né? O que a gente conhece hoje como a Piauí foi pavimentado por ela. Faz muito tempo que eu não a leio, mas Lillian Ross, ela tem um livro publicado pela Companhia das Letras chamado Filme, esse livro é importante. Lillian Ross, filme. Ela cobria basicamente os bastidores dos grandes filmes de Hollywood para New Yorker. Um que eu conheci na aula da Pieve, que é o Joel Silveira, que é uma delícia, e como ele faz pequenas pontuações de humor muito ácido ali. O Joel Silveira também é uma referência. Cara, eu fiquei muito impactado com A Sangue Frio do Capote. Como é bonito, como é forte, como é intenso. Para mim, é uma das grandes obras. As pessoas vão levantar um monte de problematizações ali e tal. Enfim, é uma grande obra literária e foi um momento em que o jornalismo e a literatura se encontram e as pessoas falam, olha, há momentos em que o jornalismo e a arte elas se esbarram ali e A Sangue Frio é um desses momentos. Foi uma pessoa que ia morrer, né, na cama, né? Eram dois criminosos de uma cidade muito pequena americana, essas cidades aparentemente muito tranquilas, dois personagens com características psicopatas, eles chegam nessa casa,
uma casa de uma família muito religiosa e conhecida no interior dos Estados Unidos. Eles matam toda a família e estão ali para o corredor da morte. O Capote vai entrevistá-los antes de morrerem e reconstituir todo o crime. E é uma elaboração sobre aquela cidade, sobre a psicopatia, sobre aquela família, sobre o mal, sobre ética jornalística, de alguma forma está ali implícito. É um livro complicadíssimo que virou filme depois, mas muito interessante. Eu vou ter que terminar agora, porque eu prometi 1 hora, né? A gente vai agradecer você, foi maravilhoso, a gente vai continuar com o debate, mas é sempre uma honra ter você aqui. Você, para mim, é uma referência. Quando eu acabei de ler esse Gabriel, fiquei impactada. Você vê que sempre impacta as pessoas, né? E acho que foi o melhor relato, e o mais triste, e todo mundo entrou lá dentro do Rio com aquele pai procurando filho, sentiu a solidariedade dos vizinhos, e então foi muito bonito, parabéns. A gente está muito feliz de estar aqui com você. Espero chamá-lo outras vezes, tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigado.